Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e ouvintes da Rádio Porta-Voz de Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje nós estaremos com mais um estudo da Palavra do Senhor, um ensino muito interessante. Convido os irmãos a escutarem. Também, através das parábolas, nós estaremos entendendo melhor o assunto. A frutificação, esse é o tema. Antes, vamos fazer uma breve oração para nós estarmos entrando na Palavra do Senhor e estudarmos e aprendermos cada vez mais, porque cada dia é um novo dia para nós aprendermos com o Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha, Jesus amado, estar conosco nesse ensino, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que a Tua palavra venha, Senhor Jesus amado, e traga um resultado, Senhor Jesus, em cada vida. Que a minha vida possa ser edificada, que a vida dos irmãos possa ser edificada. O Senhor é poderoso. Ministra, Senhor Jesus, esse ensino. Garante a vitória, Senhor, meu Deus amado, e mostra, Senhor, como, Senhor, devemos proceder para que nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento diante da Tua face. Senhor, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui e vamos, Senhor, em Mateus 3, versículo 8. Esse versículo diz sobre um contexto geral do que nós estamos estudando aqui. A frutificação. Como assim, irmão, a frutificação? Nós vamos entender. Se refere à frutificação espiritual, com certeza. Bom, a palavra do Senhor diz assim em Mateus capítulo 3, no versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Uma passagem muito interessante que diz sobre frutos. João Batista, graças a Deus, sendo usado pelo próprio Deus, ele começa a advertir o povo, começa a instruir o povo. Produza frutos de arrependimento. O que Paulo, lá em Gálatas, 5:22, vai começar a dizer. O que são esses frutos de arrependimento? Vamos lá entender sobre isso. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Caridade, que era o amor, alegria, que é o gozo, a paz que nós devemos ter. Então, pode perceber que esses frutos aqui só produz quem tem arrependimento. Quem tem paz não vai brigar. Quem tem amor não vai usar de feitiçaria contra o seu irmão, não vai querer o mal do seu próximo. Quem tem a paciência, a longanimidade, a fé, é uma pessoa persistente, uma pessoa que persevera. Isso tudo é um fruto de um arrependimento. A pessoa que realmente quer a Deus, que quer obedecer ao Senhor, ela vai produzir esses frutos. Sendo que as obras da carne é o inverso. Então, é isso que aqui João está querendo dizer em Mateus, graças a Deus, que acabamos de ler. Creio que todos conhecem essa passagem, mas será que nós estamos dando frutos de arrependimento, como a palavra do Senhor está dizendo? Então aqui, em Mateus 3, versículo 8, já está dizendo bem claramente sobre isso. Produza frutos de arrependimento. Para eu produzir frutos, eu tenho que estar arrependido.
arrependido dos meus pecados. Isso deve vir primeiramente interiormente. Depois vir o exterior. Mas primeiramente eu tenho que estar arrependido. E para demonstrar que eu estou arrependido é através das obras. As minhas obras mudam, meu coração muda. Todo o meu ser muda porque eu estou arrependido. Eu deixo o pecado. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia, como dizem Provérbios. Bom, então a palavra do Senhor aqui diz. Também no versículo 10 diz uma coisa interessante. Também agora, o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Agora, eu acho interessante essa passagem aqui, porque Paulo também comentou muito sobre frutos. E tem uma passagem que Paulo diz em Filipenses 1, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Olha o que Paulo diz. Eu peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aqui Paulo fala, frutos de justiça. O que são frutos de justiça? Logicamente, são frutos de arrependimento. Logicamente também são os mesmos frutos que Paulo citou em Gálatas. Esses frutos de justiça, o que é justiça? Justiça é o que é reto. Aquele que produz justiça é justo, correto? Então essa pessoa que é justa, ela é reta diante de Deus. Ela anda direito diante de Deus, é o caminho reto, é o caminho direito. É o processo da santificação. Isso é justiça. Então, cheios de frutos. Paulo diz cheios. Cheios, não é um só, é cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então esses frutos, quando você produz a paz, quando você produz a longanimidade, a benignidade, quando você produz o gozo, a alegria, o amor ao próximo, isso mostra, as pessoas veem você que você está cheio de frutos, está cheio de Deus. Por que as pessoas veem você? Porque isso é para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz, para a glória e louvor de Deus. Então, você é glorificado, graças a Deus. Deus é glorificado através de você. Deus é glorificado através de você. As pessoas veem e glorificam a Deus através da sua vida, porque você produz frutos e você é uma pessoa diferente. Onde quer que seja no trabalho, seja na casa, seja onde quer que seja, você dá frutos. Você é um cristão e dá frutos. Você é obediente à palavra do Senhor. Eu me alegro fazendo esse estudo porque é maravilhoso o que Deus mostra. Deus pensou em um fruto, o Senhor pensou num fruto para dar essa parábola para nós. E é o que diz tudo. E agora eu estava pensando, já colocou no meu coração algo muito interessante. Mas antes vamos ler Tiago, né? Tiago capítulo 3, versículo 17. Depois eu vou falar a parte mais interessante do estudo. Bom, aqui a palavra do Senhor diz: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Olha só, a sabedoria do alto, primeiramente, ele diz assim, primeiramente, pura, ou seja, o que vem do alto é puro. Não tem, graças a Deus, falsificação. O que vem do alto, o que vem dos céus, o que vem de Deus, não tem falsificação, não tem falsidade, porque é puro. Não é falso ensino, não é nada. A sabedoria que o Senhor dá, o entendimento da palavra, tudo isso é puro. Depois pacífico. Ele continua, depois disso, ainda é pacífico, que isso simboliza a paz. Moderada.
A sabedoria de Deus é moderada. Ela é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. A sabedoria de Deus é cheia de... Novamente ele fala, cheia de bons frutos. Então a sabedoria que o Senhor nos dá. Você quer ser sábio na palavra do Senhor. Você tem que dar frutos, porque é cheia de frutos. A sabedoria do Senhor, ela tem os frutos. Quando eu entendo a palavra do Senhor, eu vou produzir bons frutos. Sem parcialidade, sem hipocrisia. Como nós dissemos, sem falsidade. Porque o que é puro não tem falsidade. Aleluia. Que maravilha. Agora, nós vimos, vamos voltar lá em Mateus, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que Mateus 3,10. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Interessante o que o Senhor fala. Machado à raiz das árvores. O Senhor fala aqui uma coisa muito interessante. Porque em Mateus 7,16 mostra que tem coisas, tem árvores diferentes. Que árvores são essas? Mateus 7,16. Olha o que diz. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Talvez você não tenha percebido o que Jesus disse aqui. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Por seus frutos o conhecereis. Ou seja, aquele que não produz bom fruto, a gente acabou de ler. Que aqui, aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Aquele que não produz bom fruto. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, em Mateus 7,16, por seus frutos os conhecereis. Jesus está falando sobre os falsos profetas. Por seus frutos os conhecereis. Então é fácil conhecer um falso profeta. Ele produz fruto de arrependimento. Ele está produzindo paz, produzindo alegria, mansidão. Ele está produzindo isso, ele está produzindo contenda, está produzindo discórdia, está produzindo falso ensino, hipocrisia, farisaísmo. Porque isso é o que mais acontece. Então, pessoas que acham que estão no patamar altíssimo diante de Deus, mas que na verdade estão lá embaixo. Olha o que Jesus diz ainda, mais interessante. Colhem-se uvas dos espinheiros. Jesus aqui ele está assemelhando o homem, o falso profeta, a espinhos. Abrolhos, se os irmãos não sabem, também é um grupo de espinhos. Uma árvore, é uma planta que dá espinhos. Então Jesus está falando aqui, vocês podem colher uma coisa boa. Vocês podem colher uvas, figos de espinhos, de pessoas imaturas, de pessoas falsos profetas. Será que essas pessoas podem trazer alguma coisa boa? Será que elas podem trazer frutos? Será que você pode se espelhar nelas? Não pode. Jesus fez uma pergunta. E com certeza essa pergunta, a resposta é não. Porque o que produz as uvas é a videira. E o figo é a figueira. E Jesus está falando, pode, porventura, produzir? Não pode. Toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má, frutos maus. Interessante isso. Isso mostra que pessoas também podem estar com a sua árvore. Ou seja, nós simbolizamos uma árvore. A árvore má, a pessoa má, ela não vai produzir frutos. Graças a Deus. Agora vamos entrar numa parte interessante. Que o Senhor tocou no meu coração. Para mim isso é como uma parábola. O que estarei dizendo aqui. Graças a Deus. Creio que todos aqueles que conhecem sabem mais ou menos
que tem uma planta na sua casa, que tem uma árvore, que tem um pomar na sua casa, se você tem um sítio, se você mora na roça, numa região rural, você vai conhecer, você vai entender sobre planta. E eu creio que não precisa nem muito entender, mas eu creio que todo mundo sabe que o fruto, ele tem várias fases. O fruto, ele tem ainda a fase, ele começa a crescer, era uma flor, logo após a flor vem o fruto começa a crescer, ele é verde, começa a crescer porque não está maduro ainda, está duro, ainda tem que ter um tempo ainda para criar a polpa, para criar o sabor, tudo isso. Depois de um tempo ele vai ficar maduro. Se você deixar o fruto muito tempo na árvore, não colher ele, vai chegar uma hora que ele vai cair. E ele vai cair na terra e vai apodrecer. Mas também, com certeza você sabe que frutos também tem bichos. Então, algo interessante. O Senhor disse isso sobre os bons frutos. Aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Percebe-se que há vários tipos de pecados, mas que Deus os caracteriza como pecado. Então, se você mentir, você pode mentir e você pode adulterar. Você mentindo e adulterando, os dois são pecados e você vai cair na condenação da mesma forma. Da mesma forma. Tudo isso te leva para a condenação. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo: a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Uma coisa interessante. Vamos observar agora então o início da árvore. Quando a árvore é verde, aliás, quando o fruto está verde, ele está ainda crescendo. Mas acontece muitas das vezes que o cristão, vamos simbolizar esse cristão como fruto verde. Esse fruto verde muitas vezes cai. Ele nem amadureceu e cai. E o que isso simboliza na vida do cristão? O que essa árvore está precisando? Se você estudar um pouquinho, se você souber um pouquinho, muitas vezes isso acontece por quê? Falta de nutriente. A árvore está com falta de nutriente. Assim é o cristão. Falta de oração e jejum. Falta de leitura da palavra. Falta de obediência. Falta de busca. De pagar o preço. Você tem que ter uma reserva espiritual. Assim como a árvore tem que ter uma reserva hídrica. Ela tem que ter uma reserva. Tem que absorver água. Ela vai com as suas raízes mais profundo para conseguir absorver água. Assim também é o cristão. Assim também é o cristão. Se você não tiver nutriente, seus frutos não vão amadurecer. Por quê? Porque aí você vai tentar, você vai começar a produzir frutos, mas vão cair. Porque não tem sustento, não tem uma base. A sua casa está firmada sobre a areia, não tem busca, não tem oração e jejum. Ah, eu não vou cair. Quem disse que não vai cair, sendo que a palavra do Senhor mostra? Se não tiver firme em oração e jejum, meus irmãos, não há quem aguente. Se não tiver firme no Senhor, fique sem orar, fique sem sentir a presença de Deus, Deus vai se afastar. Nós temos que buscar. Então a palavra do Senhor diz, Hebreus 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então aqui mostra em Hebreus que temos que amadurecer. Então, aquele crente que ainda está produzindo frutos verdes, mas que cai antes da hora, muitas vezes é isso. Falta de oração e jejum. Você simbolizado, meu irmão ou minha irmã, seus frutos estão verdes, se você não está firmado na fé. Que ainda precisa mais de buscar. Precisa se amadurecer. Graças a Deus. Sua árvore precisa ainda encontrar raízes, ganhar força. Precisa de nutriente. E Deus só vai adubar. Deus só vai te garantir esse nutriente buscando a Ele. Agora vamos também. Muitas vezes não tem fruto.
não tem fruto. Quando não tem fruto, aqui nos mostra. Tudo que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Assim como também, logicamente, quem não tem fruto, o que não produz bom fruto. Jesus passando perto daquela árvore, ele falou, seca-te. E aquela árvore secou, porque não tinha bom fruto. Graças a Deus, isso simbolizava Israel, né? Jesus procurou fruto, mas não achou. O que simboliza isso? Quem não tem fruto é rejeitado por Deus. É uma árvore cortada. É rejeitado. Graças a Deus. Por Deus. Mas ainda há esperança. A Bíblia mostra que há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança. Né? A palavra do Senhor mostra lá em Jó, se eu não me engano, que há ainda há esperança que essa árvore possa rebrotar. Isso mostra claramente que o Senhor permite que nós mudamos. Deus dá a oportunidade. Aleluia. E o fruto podre? Vamos lá. E o fruto podre? O que acontece? O fruto podre muitas das vezes já é um fruto que se amadureceu. Para ele se tornar podre, ele não vai estar verde. Graças a Deus, porque verde ainda nem cresceu. Fruto podre muitas das vezes, ou ele vai estar no chão já caído, mas é que nós queremos simbolizar o fruto podre ainda na árvore. O que pode causar um fruto podre? Você que conhece, você sabe. Muitas coisas podem apodrecer um fruto. Uma das coisas é uma árvore com doenças, simbolizada então com o pecado. Uma árvore é a pessoa que está pecando diariamente. Ela produz frutos. Teve um momento que ela produziu frutos na vida dela, mas esses frutos, eles estão bonitos por fora. A pessoa, exteriormente, ela está bonita por fora, mas interiormente está suja. Assim também serão os frutos. Os frutos estão cheios de pecado, estão podres por dentro. E outras coisas que pode causar, além de doenças, além do pecado, de consequências do pecado. Bichos. Creio que se você já pegou uma goiaba na rua, alguma coisa, com certeza você já viu alguma larva, né? Algum bichinho ali, e você tem que tirar para comer. É muito desagradável, com certeza você já viu. Muitas pessoas têm nojo, jogam no chão e falam, não vou comer mais porque tá bichada. É a mesma coisa na nossa vida. Os bichos, as larvas também, conforme elas vão ficando dentro desse fruto, elas vão apodrecer esse fruto. E se tem bicho é porque deixou Satanás entrar, deixou Satanás agir. Muitas vezes isso simboliza o quê? Muitas vezes você cristão produziu um fruto, mas você deixou seu fruto ser corrompido. Você produziu paz, mas no dia posterior você foi lá e teve uma contenda e essa paz foi corrompida. Você já parou, esse fruto já se apodreceu. Em vez de continuar para o Senhor colher esse fruto, não. Você deixou os bichos entrar, você deixou a podridão entrar. Aleluia. Ainda assim, também temos os frutos bichados, que ainda apodrecem a árvore. Mas apodrecem, aliás, o fruto. E pode perceber que tudo isso, aquele que está sem fruto, aquele que tem fruto podre, tudo isso, fruto bichado, tudo isso, o que está escrito aqui? Se não tem bom fruto, vai ser cortado. Se tem pecado, vai ser cortado. Então, o nosso fruto ele tem que estar enquadrado no quê? Num fruto maduro, num fruto puro, num fruto, graças a Deus, sem bicho, sem podridão. Aquele fruto saudável. O fruto vai ser saudável quando a árvore estiver com nutriente, quando a árvore estiver bem adubada. E com certeza o Senhor também vai cuidar de você. Vai cuidar de você, porque você está procurando. O Senhor vai cuidar dos seus frutos, Ele vai zelar. Ele vai limpar a árvore, Ele vai limpar, para que produza ainda mais fruto. Graças a Deus. Então, com certeza, perceba isso que nós dissemos hoje nesse ensino. Tem uma reserva de nutriente.
Não deixe o pecado entrar. E assim você irá produzir frutos. Frutos cheios. Sua árvore será cheia de frutos para a glória de Deus. Aleluia. Graças a Deus, até aqui nos trouxe o Senhor. Você que escutou esse ensino e queira mudar a sua vida e disse consigo mesmo: Senhor, eu quero realmente agora começar a dar frutos, eu quero ser diferente. Até então eu estava pecando, mas a partir de agora eu quero estar diferente, eu quero dar frutos maduros, quero frutos saudáveis, Senhor. Eu quero mudar, eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor traga nutrientes, que o Senhor traga forças para mim, para que a minha árvore, para que eu possa produzir frutos, para que eu possa produzir frutos de justiça na presença do Senhor. Você que, não que quer aceitar Jesus, todos vocês, aquele que quer reconciliar, você vai fazer essa oração comigo. Você que quer aceitar Jesus, você vai dizer assim: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e faz uma mudança, Senhor. Muda a minha vida para que eu produza bons frutos. Me ajuda, Senhor, nesse processo. Você que está desviado, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que não está desviado, mas percebeu que ainda precisa batalhar mais. Você vai fazer essa oração, eu creio que o Senhor vai dar vitória, eu creio que o Senhor vai escutar a sua oração. Se for com fé e fervorosa, Deus vai escutar e você vai também se esforçar a partir de hoje para produzir bons frutos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, por esse ensino maravilhoso que o Senhor nos possibilitou. Ah, Jesus amado, que nós venhamos dar frutos, que nós venhamos ser cheios, cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Que a cada um venha, Senhor Jesus, ser cheio do Teu Espírito Santo, que nós venhamos ser cheios e produzir muitos e muitos frutos, Senhor, para o Senhor. Para que as pessoas venham ver que nós temos, Senhor Jesus amado, o Senhor em nossa vida. Que o Senhor venha brilhar em nós. Porque é isso que queremos. Nós não queremos aparecer, mas queremos que o Senhor venha aparecer em nós. Então, Senhor, nos dá força, nos dá graça. Reveste esse irmão, essa irmã, que está buscando o Senhor, que está clamando, que está pedindo perdão, que está se humilhando diante do Senhor. O Senhor é poderoso. O Senhor é grande para escutar cada um de nós. Senhor, desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, você que acompanhou este ensino, continue acompanhando. Estaremos ainda mais com próximos ensinos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.